Nessa aula vamos falar sobre impressão. Então vamos lá. O que é impressão? Né? Um conjunto de configurações que você pode ajustar, né, para saber quantas cópias vai ter, quantas páginas, qual o tamanho da folha, se vai ser preto e branco, se vai ser colorido, frente e verso, qual impressora, se de repente você tem várias impressoras conectadas no mesmo computador, na mesma rede, o atalho de imprimir, né, Ctrl P. Vamos lá, vamos na prática. Uma outra coisa que é interessante também é verificar certinho qual que é o papel que você vai usar, porque às vezes eu estou falando no A4, que é o padrão, né? A folha sulfite A4, mas se de repente seu papel for diferente, então precisa verificar isso mediante a sua impressora, ajustar ali as configurações delas também, beleza? Também é possível mudar a orientação, né? A folha em pé, a folha deitada, a orientação as margens. Vamos falar sobre a quebra primeiro, numeração das páginas, depois a gente fala sobre a impressão, que vai fazer mais sentido para vocês, né? Porque vocês vão fazer isso depois de imprimir, vai ser por último, né? Eu estou seguindo o roteiro conforme foi passado para mim aqui. Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre as quebras de linha, né? Vamos falar sobre a quebra aqui, ó. Controle de quebra e numeração de página. A quebra pode ser feita como um atalho Ctrl Enter ou na aba Layout. Exclusão da quebra pode ser feita com o botão Backspace ou como se fosse apagando um texto, né? Então vamos lá. O que é a quebra de linha? Por exemplo, que não ficou esse tópico aqui, ó, ele não ficou completo, né, ó, no dia 15 de novembro de 1889, então eu queria que ele ficasse junto. Para você não ficar dando enter, lembra que eu falei para você que tinha um jeito mais fácil? Então a gente vai mostrar agora. Ctrl Enter, pronto, ele já foi para a próxima linha. Muito mais rápido, muito mais fácil. Tá ok? Então essa é a quebra de linha. Agora, uma outra coisa muito interessante que você pode fazer também. Nessa aba aqui, ó, a gente fez com um atalho, mas você pode vir aqui, ó, em Layout e você vai ter uma série de opções de configuração da página antes de você imprimir, é claro, né? Você vai ter a margem, então você pode pôr uma margem estreita. Então você pode perceber, ó, vou dar um Ctrl Z, que o texto ele já foi bem para a beiradinha da folha. Você pode ajustar, né? Pode fazer espelhada, fazer uma margem bem larga para ficar um espaço sobrando ali bem grande, né? A orientação do texto também, da folha também, se você quiser que fica tudo na horizontal, porém você vai precisar dar uma revisada, se não ficou estranho, ou se de repente em algum lugar não ficou do jeito que você queria, ok? Então, também é essa opção que você faz, retrato. O tamanho também aqui, ó, opa, layout, o tamanho da folha, então se você vai imprimir na folha 4, ofício, tem uma folha 3, aí depende muito da sua impressora, né? A forma que a sua impressora permite. Aqui na quebra também você tem uma série de formas de você ir configurando tudo isso, ó, a página par, a página ímpar, você pode ir ajustando tudo isso, ok? Então aí depois de tudo isso que você modificou, antes de falar sobre a impressão, eu vou dar mais uma revisada aqui, que de repente tem mais alguma outra função que você queira fazer antes de imprimir, tá ok? Então essa aqui a gente acabou falando de tudo. Na aba de inserir, a gente falou praticamente de tudo também. Uma outra coisa que é interessante aqui no inserir, que é bem intuitivo, né? O Word Art. Esse Word Art, lembra que a gente encontrou ele aqui, ó? Ó, efeito de texto e tipografia. Você encontra aqui também, ó, o Word Art. O Word Art é um texto pronto aqui, né? Uma formatação pronta que você consegue adicionar aqui. Então, por exemplo, final do ano. Você consegue, final do texto, vamos supor. Final do texto. Então você pode escrever o que você quiser com essa formatação. E ele abriu mais uma aba lá em cima, que é a formatação de desenhos, que a gente já tinha visto antes. Que você pode selecionar aqui, ó, o contorno, colocar um contorno colorido. Você pode colocar, ó, o preenchimento também, diferenciado aqui, ó. Vou colocar um verde e o texto eu quero colocar ele branco. Tem que selecionar, é claro, né? Ó, vamos selecionar aqui. Você vem aqui em formatar, o texto eu quero colocar ele branco e eu quero centralizar ele. Então, são formas que vocês já viram aqui, né? Que você pode estar fazendo. No caso aqui, esse aqui você pode mover ele. E você pode ver que ele tem uma guia ali também na margemzinha ali, ó. O risquinho mostrando que hora que está no centro. Então, você pode fazer isso desta forma também. Tá bom? Então, você pode inserir aqui uma série de coisas. O número da página, você pode adicionar a caixa de texto, de repente você quer uma caixinha de texto ali, então tem bastante coisa pronta no Word, né? Que no design a gente já falou também. Você pode fazer uma marca d'água no fundo, tá vendo que legal, ó?
Por exemplo, ó, confidencial. Você pode fazer uma cor na folha, se você quer fazer uma coisinha diferente ali também, dá certo. Se você quiser colocar uma borda na página, então isso aqui ele já aplica para tudo, tá bom? Na parte do design, na parte do layout também, você vai selecionar, eu quero um espaçamento de 1 centímetro, né? Não pode ser menos que 1 centímetro. Então, tem uma série de outras coisas. Você pode adicionar as referências também, correspondência, que são coisas bem mais avançadas que nem precisa nesse edital do concurso para vocês, tá ok? Tem aqui bastante coisa de ortografia, gramática, idiomas também. Você pode colocar comentários. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa opção de proteger, que também é muito importante, tá bom? Então, eu indico vocês, antes de tudo, antes de imprimir, antes de qualquer coisa, até prefiro no começo de tudo, você salvar o arquivo. Então você pode vir aqui em cima desse disquete, ou apertar Ctrl B, né? Ou você vem aqui em arquivo, que aí ele vai ter as informações, ele vai ter como você criar um novo. Se você clicar aqui, você perde tudo. Você pode abrir um novo, você pode vir aqui em salvar. Salvar aonde? No OneDrive, ou seja, na nuvem, na sua conta do Office. Você pode vir este PC, né? Que no caso é neste computador que eu quero salvar. Sim, é neste computador. Então, você pode adicionar um local aqui que você já deixa ali todos os seus arquivos, ou você pode vir aqui em procurar e você vem aqui nessa aba que é muito mais rápida. Então, vou colocar aqui aula de Word, testes da aula de Word, e o tipo do arquivo vai ser documento de Word. Vou apertar em salvar. Então lá em cima você já pode ver que ficou escrito o título do nosso documento. Eu quero fazer uma cópia dele. Se clica em arquivo, salvar como, procurar, e eu vou colocar teste da aula do Word 2. Então nesse arquivo 2 aqui, eu vou dar um Ctrl T, vou apagar tudo. E eu vou apertar em salvar, só para vocês verem. Vou fechar o nosso Word agora. Vou minimizar a nossa apostila. E você pode ver aqui, ó, que tem o teste da aula de Word. Ó, que já abriu tudo que a gente fez até agora aqui, né? Que a gente foi escrevendo junto, né? Os testes. E o teste da aula de Word 2 não tem nada, porque exatamente foi a intenção. Então agora vamos usar um atalho F2, que vocês já aprenderam. Eu vou colocar aqui, ó, modelo de documento. Uma dica para vocês: o que é esse modelo de documento? Ele já está todo preparado lá em cima, a folha dele, ele já tem a cor de fundo. Então você pode ir escrevendo aqui agora, por exemplo, início. Aqui você pode colocar introdução, mesma coisa quase, né? Agora eu vou falar sobre o primeiro módulo. Agora eu vou falar sobre o segundo módulo. Então agora eu vou falar sobre isso. E aqui no meio você vai digitar. Vamos dar um Ctrl C aqui, ó. Aqui você vai digitar o. Opa! Aqui você vai digitar o início. Vou fazer um texto aleatório aqui. Ó. Início. Só para a gente poder ter algo grande aqui, para ficar mais fácil de. Tô dando Ctrl C, Ctrl V só, tá, gente? Só para a gente poder ter um texto aqui, ó. Ó. O primeiro módulo. Só para ficar mais fácil da gente falar de um outro assunto também. Ó, primeiro módulo. Segundo módulo. Então você pode escrever aí conforme você for precisando. Vou salvar. Só que lembrando que eu salvei, ele ficou salvo no modelo. Uma dica que eu dou para vocês: arquivo, salvar como, procurar. E agora vai ser os tópicos do curso. Tópicos do curso. Só que esse tópicos do curso eu não quero que ninguém modifique. Eu quero colocar ele em PDF. Então eu vou salvar ali na área de trabalho tópicos do curso. Então ó, ele veio em arquivo PDF igual a apostila de vocês, certo? Então eu vou fechar aqui somente a guia atual para nossa apostila ficar aberta. Vou fechar esse arquivo. Então ó, olha aqui o que ficou. Ó, lembra dos arquivos que a gente ia falar? Ó, tópicos do curso ele veio como PDF, ó, certo? Vou apagar ele. Modelo de documento ele ficou escrito. Então eu quero que ele sempre fique em branco. Então eu vou apagar tudo aqui, ó, e vou salvar ele, fechar, salvar. Então sempre quando eu precisar, eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V, ou uma outra dica.
segura apertado o Ctrl e só arrasta e solta, tá vendo que aparece ali copiar? Que ele já criou uma cópia do seu arquivo. Então agora você aperta F2 e agora ele vai ser tópicos do curso. Então você sempre tem um arquivo pronto ali do jeito que você gosta. Uma dica, tá? Uma dica. Então apaguei os dois, vamos voltar no nosso testes da aula de Word para a gente poder falar sobre a impressão. Então, arquivo, você tem aqui já uma opção rápida de salvar como PDF, antigamente não tinha. A opção imprimir. Então, agora que a gente entrou na opção imprimir, essa pré-visualização do lado direito é como vai ficar, né? E aqui, a hora que você vai descendo, ele vai mostrando nas outras páginas, ok? Nossa, mas por que que essa página aqui não tem nada e tá ali? Vamos ver o que que aconteceu. A página 7 e a página 6. Vamos voltar lá. Ó, página 7, página 6. Você pode ver aqui embaixo, ó, página 7, página 6. Por quê? Porque ele ficou um espaço em branco. Então, como o cabeçalho já está pronto, ó, ele identifica que é uma nova página. Então, vou apagando aqui, ó. Ó. Final do texto, tá? Exemplificando, salvei, imprimir. Agora sim, tem 5 páginas, né? Ficou muito mais fácil. Beleza? Então aí aqui você vai selecionar quantas cópias vai ter, quantas cópias de cada folha, tá? Então se você quer fazer 5 cópias, vai ter 5 vezes 5 vai ter 25, né? Então aqui, ó, a impressora que você tem, no meu caso essa impressora da rede, imprimir todas as páginas, não, somente a página que eu tô, somente a página 1. Então você pode escolher somente a página 1 para imprimir, né? Personalizado, somente a página atual. Você pode imprimir agrupado, então, por exemplo, quando você vai imprimir vários, né? Ah, imprime só a página 1, depois só a página 2, só a página 3. Orientação, você pode mudar aqui também, você quer retrato, você quer paisagem, tipo da folha, tipo da margem, quantas páginas por folha. E, gente, por aí vai, uma série de outras opções. Aqui tem o propriedades da impressora, que aqui você vai ter uma configuração da sua impressora em específico, tá bom? Então, não vou adentrar muito nessa parte, porque é uma coisa bem avançada que nem vai precisar nesse edital. Compartilhar, você pode simplesmente salvar na nuvem, mandar por e-mail, você pode apresentar, você pode exportar, você pode fechar. Se não tiver salvo, você pode apertar em salvar, senão você dá um cancelar que ele não fecha. Tá bom? Então vamos voltar na nossa apostila, ver se tem mais algum assunto para a gente falar. As quebras de página a gente já falou. O índice é uma coisa muito interessante da gente estar falando. O que é o índice? Você lembra do índice? Quando você abre um livro lá, tem aquele índice, né, explicando onde que está cada coisa. Mas para você adicionar o índice, você precisa primeiro apontar eles. Então, vou mostrar para vocês. Você pode vir aqui, ó. Layout de página, referências. Aqui, ó. Inserir índice. Se você clicar em inserir índice e der um OK, ele vai falar aqui, ó, que não foi encontrado nenhuma entrada de índice remissivo foi encontrada. Então, o que a gente faz? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou dar uma quebra de página aqui, ó, Ctrl Enter, para a gente ficar com essa página livre aqui, certo? Que aqui a gente vai adicionar nosso índice. Mas primeiro a gente vai marcar as entradas. Então, vamos lá. Texto de teste. Esse aqui é uma entrada. Selecionou, marcar a entrada, marcar, fechar, certo? Agora a gente vai na opção da promoção. A promoção vai ser uma outra entrada. Marcar a entrada. Marcar. Fechar. Certo? Agora a gente vai na lista do supermercado. Marcar a entrada. Marcar. Fechar. Ou simplesmente você pode deixar aberto ali, né? Eu tô fechando aqui. Aqui o parabéns. Marcar a entrada. Marcar. Aí você vem aqui agora na tabela, aqui nos turnos. Não, na lista de material. Vamos marcar aqui na lista de material. Acho que tem que fechar mesmo. Tem que fechar mesmo. Aqui a gente vai dar um enter aqui. Vamos colocar tabela. Uma dica também, você pode marcar a entrada aqui. E agora você vem na tabela aqui, ó. Opa. Você seleciona a tabela. Você pode tirar a cor dela também. Você pode colocar ela, no caso, na cor. O papel não tá branco, você pode pôr na cor do fundo. Então, só para poder marcar o índice. Lista de materiais. É meio estranho, porque fica esses símbolos de parágrafo aqui, mas depois vai fazer sentido para vocês. Marcar a entrada. Marcar.
E agora vamos fazer o último índice, que aqui é a história do Brasil. A história do Brasil, marcar a entrada, marcar, fechar. E agora a gente vai fazer o quê? Voltar lá no começo. Vamos vir aqui na página inicial e desmarcar esses parágrafos para não ficar esse monte de texto aqui. Vamos tirar aqui a formatação, né? Ó, tirar aqui o itálico. Vamos vir aqui, ó, em referências, inserir índice e agora ok. Então olha aqui que legal, ele já inseriu o índice, é lógico que a gente vai formatar ele agora melhor e escrever. Então ele já mostra em que página que está cada um, qual que é a ordem dos índices. Ou você pode vir aqui não inserir índice, você pode colocar, ó, você pode visualizar o jeito que vai ficar o índice aqui, tá vendo? Você pode fazer um formato desse, você pode fazer um formato clássico, você pode fazer um formato moderno, sofisticado. Você pode colocar tudo na mesma linha, você pode colocar em uma coluna só. Ó, tá vendo? Ah, não, eu quero fazer um índice, sim, um índice clássico. Uma recuado, uma coluna só, ok, certo? Então, ó, você pode ver o jeito que ficou, né? Aí você vai ajustando conforme você precisa. Você pode vir aqui, ó, na referências, no índice de ilustrações também. Ó, você pode fazer um índice diferente assim. Opa, é porque aqui no caso a gente vai precisar inserir, deixa eu ver, índice de ilustrações, figura de texto. Você pode adicionar os hiperlinks em vez de adicionar o nome. Então, tipo assim, a hora que a pessoa clica no índice, ele já vai direto lá para a página. Então, depende muito do que você vai fazer. Mas no caso, se for por um livro, né? Então, se for por um livro, já fica mais distinta essa opção do hiperlink, né? Não vai precisar colocar um hiperlink no livro, vai ter como a pessoa clicar, tá ok? Então, o índice também é uma coisa muito interessante. A inserção de objetos, a gente já falou, né? Inserir os objetos aqui. Campos pré-definidos, isso aqui é muito interessante para quando você quer que ninguém modifique o que você fez, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Na guia revisão, no grupo proteger, clique em restringir edição. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês na prática. Então vamos lá. Na guia aqui, ó, de revisão, você vem restringir edição. E você escolhe, eu quero que a pessoa não modifique nada e eu quero aplicar essa proteção. Senha, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, quando você mandar esse documento do Word, a pessoa não consegue modificar nada, ó. Não consigo fazer nada, só consigo selecionar e copiar, somente isso, né? Uma outra coisa, ó, parar proteção, senha 1, 2, 3. Você pode, mas para quando que é útil isso, né? Vou explicar para vocês quando que vai ser útil. Você vem aqui, ó, preenchimento de formulários. Quando a pessoa, você vai mandar um formulário para a pessoa que você quer que ela escreva naquele campo, mas não modifique o restante. Então você seleciona o campo do formulário. Comentários é uma coisa muito interessante, né? Vamos supor, você vai mandar vamos fazer essa opção aqui, ó. Restringir, opa, ativar proteção, senha, ABC. Pô, você pode escrever qualquer senha, ok? Então, a partir de agora, eu não consigo editar nada, mas eu consigo escrever um comentário aqui, por exemplo. Eu quero escrever um comentário aqui, se mandou para fulano, e ele vai clicar aqui, novo comentário. E ele vai escrever aqui, ó, muito obrigado pelo carinho, tarará, tarará, e certo. E aí, quando você tem esse documento compartilhado na internet, vamos supor, a pessoa já consegue ver em tempo real. Então você pode ver que tem um comentário aqui. Aí aqui no caso da quantidade, você coloca um comentário. Na verdade, são 3 unidades. E por aí vai, você vai colocando vários comentários. Vou parar a proteção aqui, vamos supor que eu já peguei o arquivo de volta, né? ABC. Então agora, ó, vou fechar essa parte aqui. Você pode perceber que eu tenho aqui os comentários, né? Adicionados aqui, ó. Ó, do lado, tá vendo aqui? Tirei o zoom para vocês poderem ver. Então também tem essa opção de você restringir, né? Se você quer para comentário, para alterações controladas. Então é uma aba bem específica aí, né? Vai ser difícil usar, mas se precisar usar, você tem aí uma série de opções para você poder modificar e mexer. Beleza? Aqui tem as caixas de texto que a gente já comentou. Então vamos lá. Agora a gente vai estar comentando as questões. Primeiro,
Questão 1, 2022, VUNESP, Prefeitura de Sorocaba. Tente-se o segundo texto editado no Microsoft Word 2016 em sua configuração padrão. Aí tem aqui o texto todo escrito, né? O texto da Prefeitura de Sorocaba acima está na margem, na marca da margem superior do documento. Isso significa que a marca é uma marca de parágrafo, uma configuração de hifenização, uma quebra de página, um espaçamento de linha ou um cabeçalho. O que está acontecendo ali? É um cabeçalho, certo? Então, alternativa certa, alternativa E. Próxima, 2022, Banca Vunesp, Polícia Civil do Estado de São Paulo. PCSP. Questão 2. Por meio de um botão de quebras presente no grupo Configurar Páginas na guia Layout do editor do texto Microsoft Word 2016 em português em sua configuração padrão. Eles precisam falar tudo isso, gente, porque você pode fazer modificações, né? Então, não se assuste quando você vê uma pergunta desse tamanho, tá bom? Pode-se selecionar diversas opções de quebra categorizadas em quebra de cabeçalhos e quebra de rodapé, quebra de documentos e quebra de arquivos, quebra de figura e quebra de texto, quebra de páginas e quebra de seção, que é a alternativa correta. Quebra de página, quebra de cabeçalho, não. Ok? Próxima. Questão 3, 2022, VUNESP, Polícia Civil do Estado de São Paulo. O editor de texto Microsoft Word 2016 em português, em sua configuração padrão, né, permite a inserção da caixa de texto. É correto afirmar sobre ela. Destina-se exclusivamente para armazenamento de comentários inseridos no meio do documento por meio de revisão? Não. É conhecida como Smart Art? Não precisa nem continuar lendo, né? Possibilita dar maior atenção ao texto digitado, deixando em evidência? Sim, com certeza. Que ele deixa com mais evidência, porque fica aquela caixa de texto toda bonita, né? Só existe uma forma associada ao Word Art? Não. Tem aplicação exclusiva em cabeçalho e rodapé? Não, também. Que a gente fez no meio do texto ali. Ok? Próxima. Questão 4. 2022, Banca Vunesp, órgão Polícia Civil do Estado de São Paulo. No editor de texto Microsoft Word, em sua configuração padrão, tarará, foi digitado um parágrafo, conforme mostrado a seguir, seguindo da tecla Enter. Comprou-se um microcomputador de cor preta, com 2 discos rígidos e com 4 entradas USB. Posteriormente, deu-se um duplo clique no meio da palavra microcomputador e clicou no itálico do grupo fonte da página inicial como resultado. Todas as linhas que estavam a palavra microcomputador ficaram no estilo fonte itálico. A palavra microcomputador ficou no estilo fonte itálico. 2 letras da palavra microcomputador ficaram no estilo fonte itálico. A que estava imediatamente à esquerda, que estava imediatamente à direita do ponto do clique. Nada ocorreu. Todas as palavras do parágrafo a qual estava imediatamente à direita do ponto do clique. Todas as palavras do parágrafo no qual estavam a palavra microcomputador ficaram com o estilo de fonte itálico. Qual que é a opção certa? A opção B. A palavra ficou do fonte itálico. Então, se você clicar numa palavra lá, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Supermercado. E você clicar aqui, ó, itálico, né? Somente o supermercado fica itálico, a não ser se você selecionar São José do Rio Preto inteiro e clicar no itálico. Se você selecionar inteiro o Abril, clicar no negrito, fica negrito também. Se você selecionar somente o dia 1 e tirar o negrito, somente o desse, tirar o negrito, somente o 23, também tanto para pôr quanto para tirar. Se você selecionar somente o lançamento, só clicar, na verdade, né? E vir aqui em sublinhado, também fica sublinhado. Vou salvar aqui, né? Para não perder nada. Então, voltando na nossa apostila, a opção correta seria a opção alternativa B, ok? Então, essa foi a nossa aula de Word, o nosso módulo de Word. O próximo agora vai ser de Excel. Te vejo na próxima.